Fala rapaziada, começando mais uma aula aqui, Matemática 1, e hoje a gente vai ver um conteúdo bem simples, tá? Bem fácil, que cai mais no Enem, tá? Mas, exatamente por ele ser fácil, a gente tem que dar atenção para ele, tá? Porque é um bagulho que você não pode errar. Você não pode errar quando você der de frente com média, moda e mediana, ok? Você não pode nem saber o que não é, saber o que é, né, na verdade. Você não pode falar, meu Deus, o que é isso? E ao mesmo tempo, você tem que saber e você tem que fazer, tá? Porque é muito fácil, beleza? Alguns desses conceitos você pode até conhecer, tá? Os que você não conhece, você vai descobrir hoje o que é e você vai ver que é fácil, tá bom? Então não pode errar isso aqui, a gente vai fazer aí nos exercícios. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Envolvem contas simples, conceitos simples, coisas que vocês até já conhecem e sabem como funciona. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro, média, que é talvez o mais difícil, tá? Média. O que é a média? Você provavelmente sabe o que é média. Você já teve que lidar com a média de salário, talvez, no ano, tá? A média de notas que você tinha na escola, ok? A média de preço de um produto. Você provavelmente sabe o que é média, tá? O que é média? A média, ela busca encontrar um valor que represente bem, que represente bem os elementos de um grupo. Elementos de um grupo. E é isso mesmo, né? Quando você faz a média de notas que você tira, por exemplo, você tem um número que representa um pouco bem ali as suas notas, tá? É como se você tivesse sempre tirado essa nota, ok? Como que a gente faz para encontrar esse valor? Esse valor é obtido a partir da divisão da soma de todos os elementos do grupo, do conjunto, né? Do grupo, quantidade de elementos. Ou seja, eu vou somar meus elementos. Eu vou somar meus elementos e vou dividir eles pela quantidade de elementos que eu tenho. Como assim? Por exemplo, vou até colocar bonitinho aqui, ó, um exemplo. A média das notas, Que notas? Essas notas aqui, ó. Média das notas 9, 8, 6, 4 e 8 de novo, tá? Se você tirar essas notas numa prova ou durante o ano, o que é a média da sua nota? Ou seja, o que seria essa média? Seria um número que representa bem as notas que você tirou, tá? Então a sua média, aqui ó, média vai ser 9, eu vou somar todo mundo, então ó, é a soma 9, 8, 6, 4 e 8. E vou dividir pela quantidade. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 notas. Então eu vou dividir por 5. Isso aqui ó, vai dar 35 sobre 5, que é igual a 7. Olha só, o 7 nem aparece aqui. E o que significa esse 7? Esse 7 significa que ele representa bem essas notas aqui. Ou seja, você tirou um 9, que é uma nota boa. Só que você tirou um 4, tá? Você tirou 2 8, mas você tirou um 6, tá? Você tirou um 4, você tirou notas que são boas, são ruins, a média fica ali no meio. Você busca um valor médio, um valor ali no meio, ok? Essa é a média, tá? Simples.
soma todos os valores, divide pela quantidade, tá? Depois também tem a média ponderada, que é quando tem peso, que eu não vou nem passar aqui. Por quê? Porque a média ponderada é só uma questão de você multiplicar as vezes que apareceram. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, vou até fazer aqui um média ponderada. Média ponderada. A média ponderada, ela dá peso ou agrupa as notas repetidas, tá? Por exemplo, nesse exemplo, a gente tem 9, 8, 6 e 4. A média ponderada seria como? Seria 9 mais 2 vezes 8 mais 6 mais 4. Tudo isso dividido por 5 também, tá? Que dá a mesma coisa, que dá 7. Por que existe a média ponderada? Porque a média ponderada normalmente a gente coloca ela em coisas que a gente quer dar mais certa importância. Quando você vai fazer um vestibular, por exemplo, tem lá, tal conteúdo, nesse curso que você escolheu, tal conteúdo, o peso da nota é 2 vezes. O que significa? Significa que é como se você fizesse aquele conteúdo 2 vezes. Então, por exemplo, se você quer entrar em engenharia, por exemplo, física é uma coisa que pesa bastante, matemática também. Então ela tem um peso maior, como se aquela nota valesse mais. Ela fica vezes 3, vezes 2, vezes 4, não sei. Ou seja, ela aparece mais vezes. Ela pode puxar a sua nota para cima, caso você tire uma nota boa, ou ela pode fazer sua nota ir para baixo, caso você tire uma nota ruim nessa matéria específica. Ok? Por isso que a gente dá o peso, a gente dá mais importância para esse valor, para essa nota. E aí, se você for bem, como ela tem mais peso, isso é bom, vale bastante. E se você for mal, isso faz sua nota cair. Isso é o que o peso na sua nota, ou a média ponderada, faz com o valor final. Beleza? Ok. Próximo, moda. O que é moda? Moda é exatamente o que você está pensando, tá? O que é a moda que a gente fala normalmente? Essa roupa tá na moda, esse corte de cabelo tá na moda. O que é isso? É aquilo que provavelmente vai aparecer mais, que é mais frequente, tá na moda, todo mundo usa, certo? Ou seja, aqui também vai ser a mesma coisa. A moda, ela identifica qual elemento qual elemento do conjunto é mais frequente. Qual elemento do conjunto é mais frequente? Tá? Então, qual elemento aparece mais, tá? No caso do nosso exemplo anterior, o exemplo das notas anteriores, notas anteriores. A gente tem todas as nossas notas, certo? 9, 8, 6, 4 e 8. Qual que seria a moda das nossas notas aqui? É a que aparece mais. É 8, tá? Nas nossas notas anteriores, a moda é 8. A moda é 8. Simples. É exatamente isso. É só isso, tá? Então a moda é isso. Ok? Aí se tivesse mais coisas aparecendo mais, tá? Como assim? Se eu tivesse tirado 4, 6, 4, 8 e 8. Qual seria a moda desse conjunto aqui? A gente diz que esse conjunto de notas aqui, ele é um conjunto bimodal. Bi de 2, modal de moda. Duas modas, tá? Então aqui a moda, ou as modas, né? Nesse caso aqui, ó, as modas são 4 e 8. Tá? Então aqui a gente tem duas modas. E é isso, é isso, ok? Só isso. Moda é só isso, tá? E mediana? O que é mediana? Tá? Para quem lembra lá da geometria, mediana é é o ponto, né? É o ponto não, é a reta que passa pelo meio de uma outra
de uma semi-reta, de um segmento de reta, tá? Então a gente tem uma coisa que está passando pelo meio, ou seja, a nossa mediana vai ser o elemento do meio, tá? Então a mediana é o elemento do meio do conjunto. Mas como assim do meio do conjunto? Como que eu vou saber onde que é o meio, tá? Bom, para a gente conseguir chegar no meio, então para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar, tá, o nosso conjunto em ordem crescente. Então, para isso, organizamos os elementos em ordem crescente, tá? E localizamos o termo do meio, tá? O mesmo exemplo com as notas do exemplo anterior. Exemplo, mediana das notas. Como que eu faço para saber a mediana das notas? Eu coloco em ordem crescente, então, ó, 4, 6, 8, 8 e 9. Qual que é a mediana? A mediana é esse 8 aqui, ó. Tá? Não importa o valor, não importa se ele é mais, se ele é a moda, se ele é o que mais aparece, o que menos aparece, não. O que está no meio é a sua mediana e acabou, tá? Então aqui a mediana é 8, essa aqui é a mediana, tá? Essa é a mediana. Então, mas e se eu tivesse 6 notas? Por que isso seria um problema, né? Porque se eu tivesse 6 notas, por exemplo, eu teria 4, 6, 7, 8, 8 e 9. Se eu tivesse um 7 aqui, tá? Qual que é o meio? Não tem meio, né? Ó, pra cá tem 3, ó. Daqui pra cá tem 3, daqui pra cá tem 3. E aí, onde que é o meio? Não tem nenhum aqui no meio, tá? Então a gente pega esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, tá? E a gente faz a média entre eles. Então a gente vai fazer 7 mais 8 sobre 2, porque são dois valores, tá? Isso dá 7,5. Ok? Então essa aqui é a nossa mediana. Tá? Caso tenha então um número par de elementos, a mediana vai ser uma média, tá? Caso tenha um número ímpar, a mediana vai estar lá no meio, ok? E perceba, né? A média aqui, ó, a média é exatamente o meio entre os valores que você está encontrando. Então, 7, 8, o meio entre eles é o 7,5, tá? É o meio do caminho ali. Beleza. E aí? E aí, vamos fazer exercício, tá? Começando por esse daqui, ó. A pergunta é a seguinte: Enem 2015, em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então a rapaziada está correndo 100 metros, correndo não, né? Nadando 100 metros livres, tá? Então tem 8 atletas, 8 raias, tá? E aí tem cada um seu tempo aqui. Beleza, em segundos. A mediana dos tempos apresentado no quadro é mediana. Olha lá, mediana dos tempos, a mediana. Mediana, como que eu faço para calcular a mediana? Organizo eles em forma crescente, em ordem crescente, e vejo o termo do meio, tá? Coloquei pouco espaço aqui, mas eu vou colocar em pé então, tá bom? Então, ó, primeiro termo, o menor, 20,5. 20,50 que o exercício está falando aí, né? O outro termo, 2, tem 2 desse 20,60. Então, ó, 20,60, 20,60. Depois vem o 20,80. 20,80. Ó, uma coisa, tem 8 elementos, tá? E é par. A gente acabou de ver que quando é par, a gente vai ter que fazer uma média lá na frente, beleza? Então, ó, 2,80, 20,80. Depois tem 20,90, 20,90
20,90 e por último esse 20,96, o mais lento de todos aí, tá? E aí, qual que é a mediana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a mediana, ela tá aqui, ó, o meio é a mediana entre esses dois números. E a gente acabou de ver, mediana vai ser a média desses dois. A média aqui dá pra ver, dá pra fazer de cabeça, né? Ó, você tem 20,8, 20,90. O que está no meio deles? Qual que é a média desses dois números? É o que está no meio. O que está no meio entre 20,80 e 20,90? O que está no meio de 0,8 e 0,9 aqui, né, no caso? É o 85. Então a mediana aqui vai ser 20,85, tá? Mas e se fossem números difíceis, né? E se fossem números mais complicados, que não fossem tão imediatos assim de encontrar a média, tá? Ah, isso é soma, tá? Então, ó, 20,80 mais 20,90. Ó, isso aqui vai dar 41,70, tá? E divide por 2. Então, 41,70 dividido por 2, tá? No caso, não sei fazer conta com vírgula. Calma, tá? Se fosse só 40, 40 dividido por 2, quanto que daria? Mais ou menos. 20, né? Daria 20. É 41,70. Não dá mais que 20, tá? Tem que dar mais que 20, ok? Tem que ser 20 alguma coisa. Então vamos lá, ó. 4 dividido por 2 e faz normal, beleza? 4 dividido por 2 dá 2, sobra 0. Aí desce 1. 1 dividido por 2, quanto que é? É 0, porque 0 vezes 2 dá 0, e aí sobra 1. Desce o 7. A partir do momento que você desceu esse 7 aqui, ó, você entrou na vírgula, você entrou na parte decimal. Então você coloca uma vírgula aqui. Ou também, já que 40 dividido por 2 dá 20, não, 40 dividido por 2 dá 20, em algum momento isso aqui tem que ser 20, alguma coisa, tá? Então, 20, tá? 17 dividido por 2 dá 8, porque dá 16, e aí sobra 1. 10 dividido por 2 dá 5, sobra 0. 20,85, essa é a nossa resposta alternativa D, certo? Outra coisa para a gente ver aqui. O preparador físico de um time de basquete dispõe de... Enem de novo. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, então ele tem 20 atletas, com média de altura igual a 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 20 centímetros ou 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo, tá? Ok, como que a gente faz isso? Então a gente tem a média anterior, a gente tem que um jogador agora é 20 centímetros mais baixo e eu quero saber a média nova. Dá para fazer? Dá para fazer, tá? Eu estou dizendo que 1,80 é a média anterior, então a média vai ser 1,80. E como que eu faço a média? Como que é a conta da média mesmo? A conta da média é, eu somo todas as alturas, no caso é alturas, né? Eu vou somar todas as alturas e divido pelo número de alturas que eu somei. Bom, são 20 jogadores, então eu vou dividir por 20. Vou dividir por 20. O que eu vou dividir por 20? A soma das alturas. Você não precisa chamar de soma das alturas. Na hora da prova você não vai escrever tudo isso. Você pode colocar x ou s, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. 1,80 é s dividido por 20. Ou seja, se eu somar todo mundo, dividir por 20 dá 1,80, tá? A soma de todo mundo é quanto, então? É só eu fazer 1,80 vezes 20. Isso vai ser a minha soma. Ou seja, a minha soma é 36 metros. Então, se eu somar a altura de todos os meus jogadores, eu tenho 36 metros, tá? Porque aí, se eu dividir por 20, dá 1,80, certo? Beleza. O que aconteceu agora? Tem um jogador novo que ele é 20 centímetros, ou 0,2 metros, mais baixo que o de antes, tá?
Então, todo o meu time vai ser 20 centímetros mais baixo, né? Esse 36 vai ser 36, a nova soma, vou chamar de SN, nova soma, tá? A nova soma vai ser 36 menos 0,2 ou 0,20, não é? Por quê? Porque um jogador é 20 centímetros mais baixo, tá? Então, eu vou ter a altura de todo mundo menos o 0,2, que é o que o jogador é mais baixo agora. Esse novo jogador é mais baixo, tá? E aí, como que eu faço para fazer a média? A média vai ser a soma de todo mundo, tá? Sendo que a nova soma é isso aqui, ó, é 36 menos 0,2. Então, a nova média, ela vai ser, tá? Eu vou chamar de M. Minha nova média vai ser 36,02 dividido por quanto? Por 20. Porque um jogador saiu e outro voltou, tá? Então continuam os 20 atletas, ok? Bom, aí a minha média vai ser 36 dividido por 20, a gente já sabe quanto que dá, ó. Soma das alturas, que é 36 dividido por 20, dá 1,80. 1,80. 0,20 dividido por 20 dá 20 dividido por 20, 0,01. Então minha nova média é 1,79. Tá? 1,79 minha nova média. Outro jeito de você fazer é você efetuar isso daqui, essa subtração. Não é interessante, por quê? Porque aqui a gente tem números fáceis de dividir por 20, ó, 1,80 e depois dá 0,01, tá? Mas e se você fizer essa subtração? Isso aqui dá 35,80. Faz essa divisão. A nossa nova média vai ser 35, nova não, né? A mesma, 35,80 dividido por 20. Faz essa conta. 35,80 dividido por 20, tá? Aqui é a mesma coisa. Quanto que é 30? 30 não. Quanto que é 20 dividido por 20? É 1. Quanto que é 40 dividido por 20? É 2. Então 35 dividido por 20 vai estar ali no meio do caminho, tá? Então você não precisa se preocupar com essa vírgula. O resultado que você obtiver, você consegue fazer um negócio entre 1 e 2 e aí você chega no seu resultado, tá? Ah, não sei usar essa estratégia. Beleza, como que a gente faz essa conta normalmente? A gente pega o tanto de casas de vírgula, ó, que tem duas, e eu compenso o outro lado com zeros, ó. 1, 2. Que na verdade seria eu multiplicar esse lado por 100, multiplicar esse lado por 100. Quando eu multiplico aqui por 100, eu sumo com essa vírgula, então ela desaparece. Fica 3.580 dividido por 2.000, tá? Dividido aqui, então, ó, 1 vai ser 3.500 dividido por 2.000, é 1. Que aí isso aqui menos 2.000 vai sobrar 1.580, tá? Desce um zero, ok? Só que acabou minha conta, então eu coloco a vírgula, tá? Agora eu tô aqui, ó, isso aqui é vírgula 0,000, então aqui, ó, tô no mundo da vírgula agora, tá? 15.000 dividido por 2.000, que dá 7, tá? Por que dá 7? Porque vezes 7 aqui dá 14.000, sobra 1.800, tá? 1.800 dividido por 2.000 não dá, desce outro zero. 18.000 dividido por 2.000 dá 9. Aí sim, dá zero. Os mesmos, 1,79 aqui, 1,79 aqui, tá? Então, é isso. Por hoje é só, tá? A gente se vê na nossa monitoria. Vamos ver mais alguns exercíciozinhos, tá? E qualquer dúvida que tenha ficado, a gente tira lá. Fechou? Beleza? É nóis então, valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Se cuidem, tá bom? E é isso aí, rapaziada. Até mais, até já. Valeu, falou. Tchau.